Olá, você já parou para pensar de como a nossa vida pode mudar radicalmente de uma hora para outra? Dar um giro de 180 graus e nos deixar meio suspenso no vazio existencial. Tomemos como exemplo a vida de Jó. No livro que leva o seu nome, no capítulo 1, nós encontramos uma descrição inicial da estabilidade, das conquistas, das riquezas, da grandiosidade de Jó. Ao final do capítulo 1, nós encontramos Jó desolado, porque havia perdido todos os seus bens, inclusive os seus filhos. No capítulo 2, no versículo 8, a Bíblia diz que Jó ele foi assentar-se nas cinzas. Para nós entendermos um pouquinho essa expressão, nós temos que compreendê-la no contexto histórico em que se deu a história de Jó. Jó, na verdade, ele foi assentar-se num espaço fora da aldeia, onde eram geralmente incinerados alguns tipos de materiais orgânicos, eram jogados os lixos, aonde tinham carcaças de animais apodrecidos, onde crianças muito pobres, pessoas muito pobres iam ali tentar encontrar alguma sobra de comida, onde cachorros selvagens disputavam alguma sobra de alimento que porventura ali estivesse. Ora, o Jó, que outrora estivera assentado entre os príncipes, agora era mais um daqueles que, de algum modo, ocupava aquele espaço nem um pouco atraente para qualquer pessoa. Jó, infelizmente, estava ali por circunstâncias que fugiram ao seu controle e o seu desespero, as feridas emocionais e mentais que lhe acometeram, levaram Jó para aquele lugar. Jó, naquela condição, recebe a visita de alguns de seus amigos, que, ao vê-lo naquele estado, começam a conjecturar, a formular hipóteses sobre o que teria levado Jó àquela situação, quais os comportamentos, quais as escolhas que Jó fizera, que tipo talvez de pecado que Jó houvera cometido que o levou naquela situação. Evidentemente que essa história, em alguns pontos, pode se assemelhar com algumas de nossas histórias atuais. Talvez você levantou-se um dia pela manhã e estava tudo muito bem. Você tinha um casamento, você tinha uma família, você tinha um lar. Mas chegou ao final do dia e você termina aquele dia sabendo que ou a sua esposa ou o seu esposo havia traído você e o casamento que você tinha agora não existe mais. Ou seja, você, em sinal de desespero, senta-se como Jó nas cinzas e olha para o vazio sem saber qual rumo tomar. Não se desespere se aparecerem pessoas na sua frente, os seus amigos, e mesmo que em um ato de certa condescendência olharão para você e tentarão apontar e dizer, olha, eu acho que isso aconteceu, porque você fez isso, fez aquilo outro, fez aquilo outro. Você vai ver que no transcorrer do livro de Jó, não foram poucos os momentos que os seus amigos discursaram acerca de quais foram os elementos ou as possibilidades que levaram Jó àquela situação, aquele momento de sofrimento. Agora, mais importante do que os discursos dos seus amigos é o próprio discurso de Jó, porque Jó ele tenta expressar aquilo que ele conhecia dele mesmo. Mas, acima de tudo, o livro de Jó, ele fecha de uma maneira extraordinária, porque
independente dos testemunhos dos seus amigos e independente do próprio testemunho de Jó acerca dele mesmo, nós temos o testemunho de Deus acerca de Jó. O que eu estou querendo dizer com isso é que quando o sofrimento abater-se sobre a sua vida, não se desespere em relação àquilo que as pessoas pensam de você, conjecturam sobre você e podem até apontar sobre você. Mas tente descobrir o que Deus pensa de você. E isso é o mais importante. Quando nós compreendemos e sabemos e descobrimos aquilo que Deus pensa de nós. Porque enquanto nós não soubermos e não descobrirmos aquilo que Deus pensa de nós, nós não teremos forças para nos levantar das cinzas. E é evidente que o modo como Deus irá revelar as suas palavras à nossa vida vai depender de muitas formas, ou vai se dar de muitas maneiras. Mas o certo é que nós precisamos buscar saber, acima de qualquer coisa, o que Deus pensa de mim, o que Deus pensa de você. E entender que mesmo no sofrimento, mesmo em situações adversas, que nós nos sentamos nas cinzas e olhamos para o vazio existencial, mesmo neste momento, Deus tem um propósito. Basta nós descobrirmos qual é. Um forte abraço, que Deus te abençoe.